A paz do Senhor, amada igreja. Louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aqui, missionária Sandra. Estamos mais uma vez com Minutos de Fé, trazendo uma palavra de fé e edificação para a tua vida. Amém? Que o Senhor Deus venha derramar da graça, do poder sobre a tua vida. Que nesse dia tão especial, o Senhor possa tocar nos teus olhos. E que os teus olhos sejam abertos para que você possa enxergar o milagre de Deus. Que o Senhor possa arrancar todo tipo de incredulidade. Que Deus possa quebrantar o teu coração. Que Deus venha mover os céus sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Receba do milagre de Deus. Amém? Eu quero compartilhar o texto que se encontra no livro de Marcos. Marcos 16, verso 9 ao verso 14. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou-o àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se noutra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente, apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto e já ressuscitado. Glória a Deus, palavra abençoada e que também nos faz refletir. Nos faz refletir em nossos atos, nossos erros, na nossa crença, no que acreditamos ou no que também deixamos de acreditar. Nós vemos aqui os discípulos de Cristo. Os discípulos de Jesus, eles andaram com Ele, presenciaram grandes milagres, maravilhas, e os seus feitos e também todos os ensinos, receberam grandes ensinamentos, foram edificados, mas com sua morte, eles ficaram cegos. Eles ficaram cegos espiritualmente, pela incredulidade e pela dureza do coração. Ali, por causa da circunstância, da circunstância que os cercavam, da circunstância do que eles viviam, eles deixaram de crer. Eles colocaram no teu coração a incredulidade, e isso foi cegando cada vez mais os teus olhos, o entendimento, e ali endurecendo o coração. Porque quando eles ouviram o primeiro relato de que Maria tinha visto o Cristo ressuscitado, eles não creram. Eles não creram naquela palavra, naquele testemunho. Porque eles enxergavam que Jesus tinha morrido. Eles viram Jesus ser sepultado. Eles viram Jesus sendo colocado ali numa tumba. Quando então outros 2 discípulos vieram e anunciaram que o Senhor andou com eles, eles também não creram. Em nenhum momento eles creram. Eles estavam tão profundamente vivendo aquela dor do luto, aquela dor da perca. Aqui, como diz a palavra, eles estavam tristes e andavam em choro, em pranto. Eles não olharam para o Senhor e para a palavra. Eles olhavam para a circunstância da morte, da perca, do luto. Eles começaram a viver a sua autopiedade. O sofrimento que eles estavam passando agora sem o mestre deles,
que tinha se ido, tinha morrido. Até que então, Jesus aparece a eles e lança sobre eles a vergonha, o constrangimento, por causa daquela incredulidade e da dureza do coração deles. Quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Quantas vezes você deixou de se alegrar pelo milagre contado por alguém, o milagre que Jesus fez, e olhou para dentro de si e falou assim: não sei, porque esse milagre não chegou em mim? Quantas vezes você deixou de contemplar o momento de alegria, o momento de felicidade, e você foi se fechando em sua incredulidade, endurecendo o teu coração, no seu achismo, no seu pensar, olhando para a sua dor, olhando para a circunstância que te cerca, se sentindo o coitado, se sentindo ali o rejeitado, o abandonado. Você começou a olhar para você mesmo na sua autopiedade e vivendo a sua dor. Quando você, na verdade, o que você deveria era olhar para dentro de si, no teu espírito, e trazer à tua memória todas as palavras que o Senhor te trouxe na vida, todos os ensinamentos que o Senhor te deu, todas as promessas, todos os feitos. Quantas bênçãos o Senhor realizou na tua vida? Antes dessa circunstância ruim, negativa chegar em você, quantas bênçãos Deus fez? Quantos feitos Deus realizou em sua vida? Quantos milagres você testemunhou? Quantas orações foram ouvidas, respondidas? E agora, no momento da dificuldade, você se esqueceu. Sabe por quê? Porque você se endureceu. Você fechou o coração para Deus, para a palavra dele. Você deixou que a incredulidade tomasse conta de você e deixou de acreditar que Deus é o Deus do impossível, que Deus é o Deus do milagre, que Deus, ele não mudou, ele continua o mesmo até hoje. O Senhor, ele ainda está contigo, a presença dele ainda anda conosco. A presença do Senhor ainda está em nossas vidas. Ele jamais vai se retirar. Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Então ele jamais vai nos abandonar. Não importa a circunstância que aconteça, o Senhor estará ali andando contigo. Você precisa abrir os olhos, quebrantar teu coração, crer, trazer à tua memória a palavra do Senhor, para que você possa ver que o Senhor é contigo. E se o Senhor é contigo, então o milagre ainda está na tua vida. As maravilhas do Senhor ainda vão ser realizadas. As promessas ainda vão ser concluídas. O Senhor está ali. Ele não te deixou. O Senhor, ele vai estar sempre ali para te ajudar, para te sustentar, para te lembrar. É só você olhar no mais profundo de você, porque o Espírito Santo, ele te convence do teu erro. O Espírito Santo, ele vai testificar a verdade. Ele vai testificar que o Senhor é o mesmo e não mudou, que ele é o dono do milagre, ele é o dono da vida. Mas até quando? Até quando você vai negar a Jesus? Sim, negar a Jesus. Porque quando você nega os feitos de Deus, quando você nega os feitos, os milagres, você está negando a Cristo. Quando você deixa de acreditar na palavra, você está negando a Cristo. Quando você deixa de enxergar o mover do Senhor, você está negando a Cristo. Até quando você vai esquecer dos feitos e milagres que Ele fez em sua vida? Até quando você vai esquecer quem Ele é? Que Ele é o Senhor da vida. Ele é o dono do milagre. Ele é o Deus do impossível. E Ele vive.
e é eterno. Até quando? O Espírito Santo, ele veio para te convencer do erro. E quando o Espírito Santo te convence do erro, vem o arrependimento, a dor do arrependimento. Então, se você tem que viver algum tipo de dor, que seja a dor do arrependimento, gerada pelo Espírito Santo, para você se arrepender e pedir perdão ao Senhor, para que você volte para os braços do Pai. Há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo determinado também para o sofrimento, para a dor, para o luto. Você não pode passar a tua vida inteira no luto. Você não pode passar a tua vida inteira no sofrimento, no choro, na decepção. Você não pode passar a sua vida inteira. É uma escolha sua. Escolha voltar para Deus. Escolha não ficar olhando para a cruz com Cristo crucificado. Escolha olhar para a cruz que está vazia, que Ele já ressuscitou. E Ele vive, e vive por você. Você precisa agora acreditar no milagre. Então, se arrependa hoje. Peça perdão ao Senhor. Se você esqueceu das promessas de Deus, se você por um momento negou Jesus, se você por um momento esqueceu dos milagres de Jesus, se você por um momento esqueceu quem é o Senhor em sua vida, se arrependa, peça perdão. O Senhor nos diz em sua palavra que Ele perdoa o tempo da ignorância. E Ele perdoa o nosso tempo de esquecimento. O Senhor perdoa. Ele está pronto para perdoar. Então hoje, amados, faça uma análise da tua vida, da tua fé, naquilo que você acredita ou naquilo que você deixou de acreditar. Faça uma análise e comece a enxergar o Senhor desde o início da tua caminhada, desde o início da tua vida, e reconheça que o Senhor, Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Reconheça que o Senhor não saiu de você, não saiu de perto de você, Ele continua aí, Ele continua contigo. Foi você que esqueceu dele. Foi você que esqueceu da promessa dele, da palavra dele. Então se arrependa, peça perdão, reconcilie com o Senhor e comece a viver. Comece a viver a promessa. Tira essa incredulidade do teu coração, porque a incredulidade, ela te cega. A incredulidade impede de você ver o milagre acontecer na sua vida. O milagre é Cristo. A ressurreição é Cristo. A ressurreição é o milagre. A salvação é o grande milagre que cada um de nós, precisamos receber, viver, tomar posse em nossa vida. Amém? Reflita nessa palavra, medite nessa palavra, deixe que o Senhor fale contigo. E eu quero fazer uma declaração, eu quero que você ore comigo, que você declare isso na tua vida com todo o teu ser. Com todo o teu ser, analise cada palavra, em nome de Jesus. Pai, perdoa-me. Perdoa-me por olhar e viver as circunstâncias negativas que estão em minha volta. E que deixa que isso me segue. Me perdoa pela cegueira espiritual. Que toda dureza de coração, ela venha ser quebrada. Para que o mover do Espírito Santo ocupe este lugar em minha vida. Que todo o espírito da incredulidade seja destruído, arrancado de mim. Preencha, Pai, o vazio. Preencha-me, Pai, com a tua fé, com o fervor do teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus. E eu tomo posse do milagre em minha vida. Que os meus olhos enxerguem o milagre. Que a minha mente recorde as tuas promessas. Porque eu creio em ti. Porque em ti há vida. Em nome do Senhor Jesus, eu recebo a vida. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe com esta palavra. Que o amado Espírito Santo traga à tua memória
a palavra de esperança, a palavra de fé. E que a tua fé seja ressuscitada dentro de você. Que haja um fervor dentro de você, que haja um despertar nesse dia. Em nome de Jesus, reflita nessa palavra. O Senhor é contigo. E que toda incredulidade desapareça da tua vida e que você possa enxergar o grande milagre da salvação. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor e tenham todos um excelente, abençoado dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.